Então, Teldo já mandou uma referência lá, depois eu compartilho com todos pelo e-mail. Vamos dar continuidade aí. Então, agora, nós vamos começar a conversar como é que a gente combina ondas planas com condições periódicas de contorno. Ok? Então, a gente viu que... Bom, primeiro, isso não é uma coisa restrita não, não é uma coisa restrita a DFT, é uma estratégia muito comum sempre que em física da matéria condensada ou física do estado sólido, que muitas vezes a gente está preocupado com sistemas que têm uma periodicidade e a gente é bastante comum usar condições periódicas de contorno e usar ondas planas, tá? Então, primeiro a gente determina os vetores da nossa rede cristalina e aí determina os vetores... Pessoal, tem alguém com o fone ligado aí, com o microfone ligado. Acho que desligou. E determina os vetores da rede recíproca, ok? Determinados vetores da rede recíproca, os pontos da nossa rede recíproca vão ser todos os pontos G maiúsculo, dado por números inteiros multiplicados por esses vetores da rede recíproca. Ok? Aí é possível mostrar, isso qualquer curso de estado sólido você vai ver, que essa função aqui, exponencial de I, G, que é esse vetor aqui, escalar R, ele satisfaz as condições periódicas, ou seja, o que é condição periódica? Significa o seguinte, no espaço real, você tem vetores A1, A2 e A3, como é que eu ponho aqui na minha mão? A1, A2 e A3, que se você deslocar o seu cristal naquela direção A1, A2 ou A3, o cristal não muda. Ok? Então, satisfazer as condições de periodicidade, condições de contorno periódica, significa isso, tá? Então, é possível mostrar que, dada esta definição aqui de B1, B2 e B3, que a gente viu na primeira parte da aula, se eu pegar o meu ponto R aqui e eu deslocar ele por uma combinação dos vetores A1, A2 e A3, esse número não muda, vai aparecer basicamente vai ser multiplicado por 1, tá? Esse é um exercício que você pode fazer, a gente faz em qualquer curso de estado sólido de matéria condensada, a gente vê, é um exercício simples, tá? Então, essa funçãozinha aqui, exponencial de I, vetor da rede recíproca G maiúsculo escalar R, ela é invariante pela periodicidade do nosso cristal. Vejam que isso aqui, o que é isso aqui? O que é exponencial com um argumento imaginário? São simplesmente somas de senos e cossenos, tá? Então, isso aqui nada mais é do que uma onda plana. Tá? É a parte, né? Tá escrito aqui. Onda plana é a parte de uma onda que se propaga que não depende do tempo, tá? Então, essa é uma onda plana, por isso que a gente vai usar ondas planas, porque ela tem essa característica, né? Essa função aqui tem essa característica de ser independente, de ser invariável para uma translação do seu cristal. Tá? Então, o que a gente vai fazer?
Na hora de resolver as equações de Conchamp, estou voltando lá para elas, tá? Ela está tudo rabiscada ali, porque eu já rabisquei ela toda, tá? Aqui, né? Mas não sei como é que eu mato esse. Mas estão aqui, né? Hora de resolver as equações de Conchamp, que estão aqui, basicamente, o que é resolver a equação de Conchamp? É determinar esses fizinhos aqui. Meu lapisinho não está escrevendo mais. Bom, determinar esses fizinhos, porque a hora que eu determino esse φ, eu sei a densidade eletrônica, certo? Como é que a gente vai resolver isso? Nós vamos resolver escrevendo esse φzinho como sendo Peraí que travou agora aqui, pessoal. Travou, já vou voltar lá, tá? Bom, voltando aqui, a gente quer resolver a equação de Conchamp, as equações de Conchamp. Resolver as equações de Conchamp, basicamente, significa determinar esses orbitais φs. A gente vai fazer isso escrevendo essa função φ, esse orbital φ, como sendo essa somatória aqui. Então, essa somatória é que significa expandir a função de onda como uma soma de ondas planas. Uma combinação linear de ondas planas. Tá? Então, eu tenho uma somatória de exponencial de IG maiúsculo escalar R, onde o G maiúsculo é dado por, dado M1, M2, M3, eu tenho um determinado G, então, em princípio, eu teria infinitos Gs maiúsculos, porque isso aqui eu tenho infinitos números inteiros, tá? Então, eu defino infinitos pontos. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Voltou? Voltou? Estão ouvindo? Então, agora eu coloquei novamente o slide. Apareceu, né? Ok, então vamos lá. Perfeito. Então vamos lá. Então, a gente quer determinar esses orbitais φs. A gente vai escrever isso como sendo uma somatória para todos aqueles vetores da rede recíproca G maiúsculo, desse exponencial de IG escalar R, onde R é o ponto no espaço em que a gente quer determinar o φ, uma somatória, e isso aqui são números. Tá? Esses Cs, para cada orbital I, eu vou ter Cs de Is. São números,
em princípio, são números complexos, tá? Essa função de φ, essa função φ, em princípio, ela é uma função complexa. O que ela nos dá? Quando eu obtenho os φs, eu somo os φs vezes o complexo conjugado de φ, aí quando eu somo uma função complexa vezes a função complexa, desculpa, eu multiplico a função φ pelo seu complexo conjugado, obtenho com isso uma função real, e aí eu obtenho a densidade eletrônica naquele ponto R, tá? Vou somar isso para todos os estados ocupados. Quais são os estados ocupados? Os estados em que eu tenho menor energia epsilon, tá? Então, como é que a gente vai descrever o φ? Como essa soma, em princípio, é uma soma infinita de termos, de números complexos, vezes ondas planas. Isso aqui são ondas planas. Ok? Essa soma, em princípio, é infinita. É óbvio que, quando a gente vai fazer um cálculo numérico, a gente tem que trabalhar né, com número de componentes de uma determinada situação finitos. Então, eu vou ter que somar truncando até um determinado ponto. Eu não vou somar infinitos termos, eu vou ver qual o número de termos finitos que eu tenho que somar. Ok? Então, eu vou somar partindo de vetores G de módulo pequeno, indo para Gs cada vez maior, tá? Até de tal forma que esses números inteiros aqui, M1, M2, M3, eles comecem num número menos n máximo e vai até um número n máximo menos 1. Por exemplo, vamos supor que o n máximo fosse 100. Então, esses números inteiros aqui, eles iriam de menos 100 até mais 99. Eu teria um total de 200 números inteiros definindo esses vetores Gs aqui, tá? Então, como é que a gente define quantos Gs nós vamos usar nessa soma aqui? A gente define, a gente pode pensar em termos desse n máximo, não é isso que a gente vai definir, daqui a pouquinho eu vou mostrar, tá? A questão é possível mostrar que se eu quero trabalhar com um comprimento que tenha a escala de lambda-mi, eu tenho que trabalhar com A sobre N máximo, ok? Onde A aqui é o parâmetro de rede do meu material, tá? O importante é o seguinte, é possível mostrar que se eu pegar esse G aqui, da forma que eu defini, e o G máximo é aquele que corresponde a esse N máximo, tá? Então, G máximo seria, por exemplo, N máximo vezes B1, N máximo vezes B2, mais N máximo vezes B3, né? Naquele exemplo que eu disse aqui, seria, por exemplo, 99B1 mais 99B2 mais 99B3, tá? Isso está relacionado com esse G máximo ao quadrado, ele é naquelas unidades de medidas que a gente falou na primeira aula, se não me engano, na semana passada, isso aqui, esse G máximo ao quadrado, ele teria unidade também de energia, tá? Então, esse G máximo ao quadrado sobre 2 está relacionado com uma energia, que é a energia cinética relacionada com essa onda plana, tá? Então, o que a gente define, na verdade, são energias de corte, que vão ser geralmente da ordem de dezenas de Rydberg, tá? Rydberg é uma unidade de energia, tá? Então, a gente fala, não, vocês já devem ter visto isso escrito em algum artigo, tá? Nós consideramos ondas planas com uma energia de corte de 50 Rydbergs. O que isso quer dizer? Que
50 Rydbergs é essa energia, e nesta equação a gente define qual que é o G máximo para a gente ir até 50 Rydbergs, e aí eu faço essa soma até esse G máximo. Ok? Qual é a energia de corte que a gente tem que usar? Aqui, novamente, a gente tem que ter um teste de convergência. Tá? Então, se você não tem certeza, você tem que olhar em artigos que fizeram cálculos similares e ver, não, tipicamente o pessoal que faz esse tipo de cálculo que eu estou interessado usa, digamos, 30 ou 40 Rydbergs. E aquilo vai ser uma base para você começar, mas você sempre tem que testar. Você tem que pegar algum resultado que seja importante para o seu trabalho e testar, você aumentando esse valor do E-cut, como é que aquele resultado, aquilo que você está calculando varia. Se varia muito pouco dentro da precisão que você quer para chegar nas suas conclusões, está ótimo. O E-cut não pode ser também gigantesco. Por que a gente já não põe aqui 5.000, 10.000 Rydbergs? Porque aí você teria uma quantidade de ondas planas tão grande que seu cálculo ficaria inviável. Então, tem que ser um valor grande o suficiente para que você tenha uma precisão nos seus cálculos, mas não maior do que isso, para que também você não fique a eternidade fazendo aquela conta. Então, sempre você tem que fazer, com isso também, tem que fazer um teste de convergência. Tá? Então, a energia de corte, ela vai nos dizer quão grande é a nossa expansão de ondas planas. Quantas ondas planas nós estamos usando no nosso cálculo, né? Você poderia falar, mas por que eu não uso N máximo? Não, eu vou usar N máximo igual a 100, né? Ou N máximo igual a 200. Por que ao invés dos artigos falarem de E-cut, eles não falam de N máximo, que seria muito mais óbvio o significado? Pelo seguinte, nessa equação aqui, a gente vê que o N máximo depende do tamanho da sua rede, né? Então, se você está trabalhando lá com a rede com silício, com a rede primitiva do silício que tem 2 átomos por célula unitária, você teria um N máximo pequeno, tá? Quando você aumenta essa rede, por algum motivo você precisasse aumentar o tamanho da rede, né? Por exemplo, você vai estudar um defeito no silício agora. Ao invés de você trabalhar com a rede cristalina com 2 átomos por célula, você vai trabalhar agora com 64 átomos por célula. Você aumentou a sua rede 32 vezes. Aí o seu N máximo teria que aumentar também 32 vezes. Tá? O E-cut ele não depende do tamanho da rede. A gente tem já uma relação direta do E-cut com o G máximo. Então, se eu fizer um cálculo com 2 átomos na célula unitária e 30 Rydbergs de E-cut, equivale à mesma precisão de um cálculo com 64 átomos, 64 átomos na célula unitária e 30 Rydbergs de E-cut. E o programa vai determinar esse N máximo ele mesmo. A gente não precisa se preocupar com isso. O que a gente vai dar como input é o valor dessa energia de corte, que é um dos parâmetros mais importantes de um cálculo usando periodicidade, porque ele define a precisão da sua representação aqui. A gente quer, né, determinar essa função aqui, repetindo. Né? Como? Somando isso. Isso é uma somatória, em princípio, infinita. Nós vamos truncar essa somatória em algum ponto. Quanto mais pontos a gente usar nessa somatória, mais preciso vai ser o nosso cálculo. A precisão da representação em ondas planas dos nossos orbitais de Conchamp é dado apenas por esse número, por essa energia de corte e cut. Tá? Então, aqui eu tenho as nossas equações de Conchamp. E aqui, esses orbitais φ, eles vão ser dados por essa expansão em ondas planas. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é substituir essa somatória aqui onde eu tenho os φ na equação. Tá? Quando eu substituo nisso, a gente fica
as nossas equações de Conchamp, elas passam a ter essa cara. Tá? Então, essa equação... desculpa. Essa equação que está aqui embaixo são as equações de Conchamp já numa base de ondas planas. Aqui eu tenho o termo de energia cinética, né? Lembre que o termo de energia cinética vai com G ao quadrado, tá? Esse G ao quadrado aqui, né, que eu falei que é uma energia cinética. E aqui eu tenho o termo que é o potencial, que inclui interação elétron-núcleo, interação de Hartree, interação de correlação e troca. Tudo isso está nesse V total agora, que agora eu escrevo esse V total em função dos vetores da rede recíproca, e aí o V total vai ser dado por essa expressão aqui. Ok? Se você olhar, esse aqui é o V total no espaço real. V total no espaço real é isso. Interação do elétron com os núcleos, interação clássica elétron-elétron, interação, termos quânticos da interação elétron-elétron, termo de potencial e troca. Tá? Esse aqui é o V total no espaço G. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Alguém responde aí pelo talk. Quando eu tenho essa função em R e vou para G aqui, vou para o espaço recíproco. Vamos ver quem que é o primeiro a responder aí. Qual a operação matemática? O Dominique e o Clóvis, né, já várias pessoas ali responderam, os primeiros foram o Dominique e o Clóvis. Estou fazendo uma transformada de Fourier do V total. Tá? Então, quando a gente descreve o nosso sistema com ondas planas e a gente vai para o espaço recíproco, na realidade a gente está fazendo uma transformada de Fourier, a gente pega o potencial efetivo que o elétron enxerga, faz uma transformada de Fourier dele, obtém esse potencial aqui, e aí isso significa a gente ir do espaço real para o espaço recíproco, é uma transformada de Fourier, né? E como toda transformada de Fourier, se eu quero voltar para a função original que eu tenho, eu faço a transformada de Fourier novamente. Então, se eu pegar agora qualquer resultado que eu calcular no espaço recíproco, se eu fizer a transformada de Fourier dele, eu vou voltar para o espaço real. Tá? Que é uma forma bastante comum que a gente tem na física matemática de tratar fenômenos ondulatórios. Sempre que eu tenho um fenômeno ondulatório, trabalhar com transformada de Fourier é uma boa alternativa. E aqui eu tenho um fenômeno ondulatório porque eu estou olhando para o comportamento ondulatório dos elétrons, ou seja, para as funções de onda dos elétrons. Né? Então, só estou reescrevendo essa equação que eu tenho aqui, essa equação aqui, eu vou reescrever ela no próximo slide. Está aqui. Essa é a equação que eu vou escrever. Vocês vejam que agora, o nosso incógnita, né? Nossa incógnita que era os orbitais φ, quando eu utilizo essa representação aqui em ondas planas, as nossas incógnitas passam a ser esses números aqui, esses números complexos C, que são os coeficientes dessa expansão. Então, agora, a solução da equação de Conchamp passa a ser determinar esses coeficientes C. Tá? Então, esses Cs agora são as nossas incógnitas. Então, isso aqui agora se tornou uma equação matricial, tá? Que eu posso pensar que eu tenho uma matriz aqui, eu devia ter essa figura aqui, né? Então, aqui nessa matriz, que é só uma coluna, seria o meu C. Tá? Nessa matriz aqui, que vai ser uma matriz N por N, eu teria todos os termos aqui, tanto a energia cinética somada com a transformada de Fourier do potencial que o elétron enxerga, esses dois iam estar aqui. Tá? Aqui eu tenho as energias, e aqui eu tenho os Cs também, que vai ser a nossa matriz. Tá?
Então, a solução da equação de Conchamp, agora ela se transformou num problema de autovalores e autovetores com a matriz. Solucionar a equação de Conchamp agora virou apenas você diagonalizar essa matriz, né? Então, basicamente, o que o programa faz? Primeiro, ele pega esse potencial do espaço real, faz a transformada de Fourier dele, aí ele constrói essas matrizes, e aí ele diagonaliza essas matrizes. E aí, se eu quiser agora, a partir disso aqui, a partir desses Cs, calcular a densidade eletrônica, eu refaço a transformada de Fourier, aí eu volto para o espaço real. Então, ele fica fazendo, toda hora, diagonalização de matrizes e transformada de Fourier. E, por isso, e para isso, trabalhar com ondas planas é extremamente rápido. Existem algoritmos de transformada de Fourier, de diagonalização, extremamente rápidos que podem ser utilizados. A gente consegue trabalhar com matrizes imensas de uma forma bastante eficiente usando essa metodologia. Eu vou parar agora, porque o próximo passo é pseudopotenciais. Então, como é um assunto totalmente novo, eu não quero começar ele agora, já está no finzinho da aula, tá? Então, eu vou abrir para questões. Já tem ali uma pergunta do Albert. Quem é Gelinha? O Gelinha é só um índice, porque eu tenho aqui, eu escrevo essa equação para cada G, eu teria essa equação, tá? E aqui, como eu estou somando em G, eu uso o Gelinha, porque eu estou somando em todos os outros Gs, tá? Então, respondendo melhor, eu vou ter todos os Gs até esse N máximo aqui. Vou ter uma quantidade enorme ali de vetores de ondas G. Aqui nessa equação, vocês vejam que essa equação, para cada G, eu tenho que determinar o C, né? Para eu conseguir fazer essa expansão aqui, para cada G, eu tenho que determinar os coeficientes Cs. Para fazer isso, para cada G, eu vou ter uma equação dessa, mas na equação eu tenho que somar para todos os outros Gs. Então, como eu estou somando para todos os outros Gs, eu chamo ele de G'. Eu coloco essa somatória como G'. Mais alguma pergunta? Bom, então, se não tiver mais alguma pergunta, eu vou só lembrar para vocês, todo mundo... Ah, tá, tem mais uma pergunta lá, Josiana. Ela está perguntando se o G máximo... Boa pergunta, Josiana. Lembra da primeira aula? Eu estou sem esse slide aqui no momento. Na primeira aula, a gente fez uma transformação. Ela está perguntando, a pergunta da Josiana é a seguinte. Ela viu que esse G aqui, ele tem unidade de comprimento. E aqui eu falo que a energia de corte é isso ao quadrado, né? Então, isso aqui parece que tem unidade de comprimento ao quadrado. É porque os termos que... Ia ter alguns outros termos aqui, basicamente o que está faltando aqui é H cortado sobre M, basicamente, né? Se você multiplicar por H cortado sobre M, e talvez falte uma outra coisa, mas basicamente é isso. Aí você teria aqui unidade de energia. Mas lembre, numa das primeiras aulas que eu falei que a gente está trabalhando a gente está trabalhando com unidades atômicas, acho que é na primeira aula que a gente falou isso. Quando a gente faz unidades atômicas, significa que essa constante que apareceria aqui nessa equação, ela vira 1. Por isso que ela não está aparecendo aqui, de fato fica confuso. Você tem razão em ter dúvida.
O Clóvis está perguntando se a gente não usar ondas planas. Se a gente não usar ondas planas, basicamente o que vai mudar é essa expansão aqui. Tá? Então, essa expansão aqui, que eu estou mostrando aqui agora, no Siesta, por exemplo, ela é uma expansão, a gente sempre tem que fazer essa expansão. Então, no Siesta, por exemplo, a gente escreve o nosso orbital como sendo uma somatória de orbitais atômicos numéricos. No Gaussian e no Games, a gente faz uma somatória de funções gaussianas. Então, a gente também vai ficar com uma somatória, a gente também vai cair numa equação matricial, só que não tem essa característica de ser, não necessariamente você vai ter essa transformada de Fourier aqui. Tá? No CS até tem, porque o CS também leva em conta a periodicidade, tá? Mas se você não tiver um cálculo que não é periódico, você teria também uma expansão, né, por exemplo, em funções gaussianas, no Gaussian, tá? E você também ia cair numa equação matricial. Alexandre está perguntando sobre constante dielétrica no expresso sem fazer o cálculo de fônons. Em geral, a forma que eu conheço é através dos fônons. Não conheço uma outra forma também, tá? Ok. Matheus. Matheus está perguntando sobre a vantagem de usar espaço real e espaço recíproco. Tem duas vantagens. Uma que você pode se valer da periodicidade para estudar sistemas muito grandes, e isso é facilitado pelo fato de eu ter algoritmos muito, muito rápidos de transformar de Fourier e de diagonalização. Mas a diagonalização sempre vai aparecer, mesmo que você não trabalhe no espaço recíproco, tá? Mas é pelos algoritmos de transformar de Fourier. O Alfredo está perguntando uma molécula apenas usando ondas planas. Aqui eu estou sempre falando de sistemas periódicos, né? Então eu poderia fazer, por exemplo, uma molécula numa caixa periódica muito grande. E aí o cálculo fica exatamente o mesmo, tá? A diferença é que você vai estar calculando toda a sua caixa grande, você vai estar calculando em cada pontinho R daquela sua caixa grande, você vai estar calculando os orbitais, tá? Então, do ponto de vista do cálculo, não muda nada você ter uma molécula ou você ter um cristal, porque quando você usa a periodicidade, você está calculando em todos os pontos R. Vamos usar a última versão do quanto expresso. Tá? Mas pode usar, quem tem conta no Senapad pode usar a a última que está instalada lá no Senapad, eu não me lembro agora qual que é exato, mas não vai fazer diferença, porque o que muda de uma versão para outra são cálculos muito específicos. Como nós vamos dar exemplos os mais iniciais vão, em qualquer versão que você usar, não vai fazer diferença. O Júlio... Isso, Júlio, eu falei você pode fazer isso, é um artifício de você colocar a molécula numa caixa muito grande. Se você vai calcular só moléculas, não é o jeito mais esperto de fazer, mas é possível fazer. Os coeficientes são complexos apenas... Não, vejam que aqui eu posso, em princípio... Como eu estou descrevendo o nosso orbital φ com uma função, uma onda plana que é complexa, em princípio, esses coeficientes podem ser números complexos também. Até quando se conhece o Juan está perguntando, acho que você está perguntando, acho que a pergunta do Juan é como é que a gente define o valor da energia de corte, né? A gente define fazendo testes. Você tem um determinado problema que você quer resolver, você calcula as propriedades com uma determinada energia de corte, que ela é conveniente, né? Em muitos casos já existem valores pré-estabelecidos para isso, depois nós vamos, quando a gente falar do pseudopotencial,
O valor da energia de corte depende do pseudopotencial, né? Depois que a gente falar de pseudopotencial, a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso, tá? Mas, em princípio, é sempre importante fazer testes aumentando um pouquinho a energia de corte para ver se os seus resultados mudam muito. A frequência de atualização do quanto expresso, eu diria, não sei dizer, não. Acho que sempre que tem coisas novas para ser colocado e correções de pequenos bugs, é atualizado. Acho que, sei lá, talvez uma vez por ano, um pouco mais do que uma vez por ano. Giovanni está perguntando como a simetria ajuda ou dificulta os cálculos. Em geral, o cálculo é feito como se não tivesse simetria. A simetria é extremamente importante mais para você interpretar os cálculos, né? Então, quem já estudou teoria de grupos vai ter muito mais facilidade de interpretar certos resultados do que quem não sabe teoria de grupos. Mas, assim, do ponto de vista dos cálculos mesmo, em geral, não se leva muito, não se utiliza muito a simetria para fazer os cálculos. Josiana está perguntando, depois de encontrar os orbitais e assim a densidade, voltamos ao... É verdade. Para calcular a energia total, você no fundo, você faz uma integral dos orbitais, tá? Então, o que de fato tem um significado físico muito claro é a energia total do sistema. A energia total que nós vamos calcular é a energia total do estado fundamental daquele sistema, tá? Os épsilons têm um significado um pouco mais controverso, nós vamos discutir isso na semana que vem. O Jardiel está perguntando se é possível simular uma molécula ou cristal inserido num líquido, por exemplo. Sim, é possível. Isso é feito com frequência, tá? O mais custoso computacionalmente é você dizer, você tem um líquido, qual que é a estrutura do líquido, né? Então, normalmente, você faz uma dinâmica molecular, clássica ou quântica, e aí você obtém algumas estruturas representativas daquele líquido, e para aquelas estruturas representativas você faz o cálculo quântico. Então, essa é uma estratégia possível. Você faz uma dinâmica molecular, por exemplo, usando potenciais, campos de força, por exemplo, usando LAMPS ou GLONASS, aí você obtém uma estrutura para o seu líquido, e aí você, para algumas estruturas representativas, você faz os cálculos quânticos. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade também, muito mais custosa computacionalmente, é você fazer todo o cálculo quântico, desde a dinâmica molecular até as propriedades quânticas mesmo. O Alexandre está perguntando se é possível gerar os campos de força a partir do quanto expresso. Isso está começando a ser cada vez mais comum hoje em dia, Alexandre. Inclusive, o pessoal tem usado isso junto com machine learning. Quer dizer, bom, primeiro, uma das formas de você gerar campo de força é você fazendo cálculos quânticos, né? Você resolve, aí o mais usual é você fazer cálculos DFT para certas propriedades, e aí você tentar gerar campos de força que reproduzem os seus resultados DFT. Isso é bastante comum, né? O próprio
Se você for lá no artigo do Tershoff, nos anos 90, foi uma das coisas que ele faz para gerar o potencial de Tershoff. Ele faz cálculos quânticos, né, usando, não sei qual programa, mas usando basicamente DFT. Então, mas hoje em dia isso já está sendo colocado junto com Machine Learning para que essa geração dos campos de força sejam, a partir dos cálculos DFT, sejam automatizados. Ô, Júlio, não sei se vai dar tempo da gente falar sobre absorção, tá? Se der tempo, a gente posso dar algum exemplo, talvez um cálculo da literatura. Parâmetros... Alexandre, o que você quer dizer com parâmetros de FTB? Depois manda para mim essa pergunta aí por e-mail, com mais detalhe, eu falo sobre isso depois. Mais alguma coisa, pessoal? Então, quem lembrar de mais alguma pergunta aí, pode mandar manda para aquele e-mail do curso, aí a gente tenta abordar isso nas próximas aulas, se for possível. Perfeito? Tudo bem? Então, a gente continua a nossa conversa na próxima terça-feira. Eu vou começar a falar de pseudopotenciais. Bom fim de semana. Quem ficou muito perdido com a discussão né, quem não tem muita familiaridade com estruturas cristalinas